canto aleluia na presença do inimigo. Eu canto aleluia mais alto que os ruídos. Eu canto aleluia. Canções são armas para mim. Eu canto aleluia. O céu vai guerrear por mim. Olha só. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Eu canto aleluia. Diga com tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu canto aleluia e vejo a escuridão fugir. Eu canto aleluia mesmo quando não posso entender. Eu canto aleluia. Digo, o medo não tem mais poder. O medo não tem mais poder. Na tempestade, na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto. Ó, na presença do inimigo, cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto na presença, na presença. Cante mais alto, mais alto, mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. Na tempestade, na tempestade eu vou cantar
Glória a Deus. Cantamos uma canção para ti, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração para ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é o meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero te. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero te. Você pode dizer isso? Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes
fazer, só quero a Ti, só quero a Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos lá, engrandeça o nome dEle. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dEle nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o Teu nome engrandecer
pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Salmo 92, versículo 1 e 2 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã as tuas misericórdias e às noites a tua fidelidade. Graças te damos, Senhor, por podermos nesse momento nos reunirmos na tua presença. Obrigado porque aqui estamos rendendo louvores ao teu santo nome. E podemos chegar nessa noite mais uma vez declarando a tua fidelidade. Graças te damos porque estamos aqui como casais, como família, como projeto do Senhor, para cultuar ao Senhor por esse lindo e maravilhoso projeto. Obrigado por essa oportunidade de reiniciarmos nesse ano, o ano do recomeço. Senhor, as nossas atividades nesse ano de 2022. Nós queremos começar nesse primeiro culto, declarando mais uma vez o quanto nós somos gratos ao Senhor, por podermos servir ao Senhor, na vida desses casais, na vida desses irmãos, dessas irmãs, Senhor, que entendem, que estão buscando, Senhor, em Ti crescer nesse projeto, porque nós queremos que o Senhor seja glorificado e honrado em todo o tempo. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa noite tão especial, especial por causa da Tua presença, especial por causa da vida desses casais que aqui estão nessa noite, participando desse momento tão precioso, tão especial. Te damos graças, Senhor, e te pedimos, Espírito de Deus, derrama mais da Tua presença, derrama mais da Tua unção, para que possamos desfrutar de uma noite gloriosa por causa da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados, queridos casais. Que bom que estamos aqui nessa noite para começar as nossas atividades de 2022. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Você pode se sentar, meu amado, minha amada. Estamos tão felizes por estarmos iniciando esse momento, numa noite tão especial. Já estamos tão felizes de podermos ver aqui os nossos pastores Sérgio, pastora Celina. Que delícia, que alegria é vê-los nesse momento tão especial na vida de vocês também. Nossa equipe aí, vocês já viram? Olha só que equipe bonita. Fica de pé, equipe. Fica de pé. E vira para eles verem que bonito. Olha que coisa linda. Ainda temos os trainees. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite, meu time lindo. Que alegria é podermos fazer parte desse momento. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está conosco pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem no culto de casais. Isso, culto de casais. Glória a Deus, olha aí, que coisa boa.
Sejam bem-vindos, queridos casais. É uma alegria recebê-los para esse tempo tão especial para nós também. E nessa noite, nós temos a imensa alegria. Cadê meu irmão Adson? Eu já ia dar um beijo nele, agradecendo, porque a gente estava aqui tentando escalar um time, mas hoje é ensaio daqui, ensaio de lá. Ali, meu lindão. Obrigado, te amo, viu? Quando você falou, só tenho eu falei, cara, só tem você? Obrigado. Só tem o Adson, gente. Mas é muito bom nós podermos ter esse tempo, né? E eu estou tão feliz hoje de uma forma especial, porque nos últimos anos, tirando o ano passado, que a gente estava naquele ciclo da pandemia, estávamos fazendo o trabalho. Amor, dá boa noite para a turma. Oi, pessoal. Então, nós não pudemos iniciar as atividades nesse formato, estávamos fazendo naquele trabalho das lives, né? Mas, nos outros anos, a gente estava sempre tendo alguma coisa diferenciada para começar. Teve um ano que veio o Pastorzão, alguém estava aqui naquela do Pastorzão. Nós tivemos depois o Noite Hot, né? Lembra o último? Com o pastor Ricardo Vasconcelos e a pastora Maíra. E, dessa vez, nós vamos começar de uma forma mais do que especial, porque nós temos hoje o privilégio de receber os nossos pastores, apóstolo Djalma, pastora Mirna, que receberam de bom grado esse convite. Eu fiquei tão feliz quando nós tivemos, porque a gente sabe que a agenda é uma coisa bem pesada. E foi meio assim um tiro em cima, mas Deus preparou. Eu sei que deu um trabalhinho a mais para vocês, mas nós estamos muito felizes e honrados por tê-los nessa noite. Que alegria, viu? E gostaríamos de chamá-los. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor na vida dos nossos pastores. Boa noite, queridos. Uma alegria estarmos aqui. Agradeço aos pastores do Ministério de Casais, pastor Rogério e pastora Marta. É uma honra, realmente, nós estarmos diante de vocês, Igreja do Senhor, e especialmente porque vocês são verdade e vida. Nada de mais, nada de menos, né, em relação às demais igrejas, mas a gente se alegra muito, porque nós iniciamos esse projeto e quando a gente vê os segmentos da igreja fluindo, crescendo, dando frutos, a gente se alegra de uma forma muito especial. Que Deus abençoe todos vocês, sejam fortalecidos na graça do Senhor, continuem servindo com esse amor, com essa dedicação, porque de Deus vem a recompensa. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, nós temos uma palavra no coração, do coração de Deus, eu creio, para a vida de vocês, mas eu estava conversando com a pastora e eu queria gastar um tempo, nós queríamos gastar um tempo, talvez muitos de vocês chegaram na igreja nesse período, né, talvez nos últimos 3, 4 anos, e muitos de vocês nos conhecem da pregação da palavra, conhecem um pouco da nossa história, quando contamos algo a respeito numa pregação ou outra. E nós queríamos, assim, em breves momentos, só trazer algumas coisas para vocês entenderem, para vocês nos conhecerem um pouco melhor. E depois nós queremos ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Queridos, eu e a Mirna tivemos o privilégio de nos conhecer na igreja, né? As nossas mães, elas eram amigas de solteiras e congregávamos na mesma igreja, só que ela congregava no bairro Chique, eu congregava lá na favela, né? Ela era da Igreja Batista de Ipanema e eu era da Congregação do Vidigal. Então, por aí começou a nossa história. Isso se deu a vida inteira até a gente se casar, quando eu trouxe ela para a favela. Ou não, desculpa. Quase isso. Quase. Então, nós nos criamos dentro da igreja. E eu era líder de adolescente, quando eu vim congregar, né, já com 13 anos, eu vim congregar,
exatamente na igreja, que era a igreja sede, a igreja de Ipanema, a igreja batista de Ipanema. E ali eu conheci a Mirna. Conheci pessoalmente a Mirna, né? Nós não nos conhecíamos, porque embora fosse na mesma igreja, eu era de uma congregação e era da igreja sede. E as nossas mães, elas eram muito amigas. Elas, enquanto jovens, se conheceram e tinham uma amizade, um relacionamento. Mas eu não conhecia o Djalma e nem ele me conhecia, embora as nossas mães tivessem esse relacionamento bem próximo na igreja. Isso. Então, eu cheguei na igreja e com 16 anos eu me tornei líder de adolescentes, ainda adolescente, liderando adolescente, e eu estava com 18 anos quando eu fui para o quartel. Aí quando eu tinha 20 anos, foi de fato quando eu conheci a Mirna. Ela estava com 14 para 15 anos de idade, e ela então começou a frequentar as reuniões que eu liderava. Só que você imagina, eu era sargento do Exército, eu era um militar, já bem formado, e a Mirna de 14 para 15 anos. A Mirna, assim, uma magrelinha assim, ó, um palitinho. Tempo bom. Tem menina de 14 anos, tá em formação ainda, né? Então, essa idade é uma idade onde a distância é muito grande. 20 anos, eu era um rapaz formado, já com outra cabeça, já pensando nas meninas, né? As meninas, e de repente me apresenta um palito, né? Quer dizer, na verdade, eu não tinha olho para ela, e pior, ela não tinha o menor olho para mim. E nesse período foi quando Deus começou a nos aproximar. E é interessante a nossa história de aproximação, porque um dia ela teve hepatite, né? Ela teve hepatite aos 15 anos, e ali ela teve um encontro muito forte de conversão genuína com Deus, e ela voltou com todo o gás dessa enfermidade. E ela já voltou, né, esse tempo, voltou mais formadinha, um pouquinho. E um amigo meu, que era apaixonado por ela, né, sabe aquele amigo? Sabe aquele amigo que é apaixonado? O amigo do noivo. Ele chegou para mim e falou assim, cara, bem carioca, né? Cara, tu viu como essa mina tá ficando show? Eu olhei e falei, pirralha. Vê se eu vou. Tem isso, várias garotas, papa anjo. Mas não resistiu ao meu charme. Sabe qual foi o problema, queridos? É que essa palavra entrou no meu coração e eu não sabia que tinha entrado no meu coração. Realmente eu não tinha olhos físicos para Mirna. Eu não tinha olhos emocionais. Realmente não tinha. Até porque eu era líder dela, realmente não colava. Sabe? E ela continuou a vida dela, eu continuei a minha vida. Um dia, num casamento, ela senta do lado de uma menina e ela conta um segredo para a garota. E eu ouvi. O segredo dela é, eu estou namorando. Quando ela falou aquilo, eu falei, o quê? Essa pirralha namorando? E eu fiquei revoltado. Mal sabia eu que já estava com ciúme. Os próximos 10 meses, queridos, eu não conseguia deixar de pensar nessa menina. E aí eu comecei a construir no meu coração uma necessidade assim, eu não vou namorar essa moça, não vai dar certo. Eu não vou namorar essa moça, não vai dar certo. Só que eu percebia que havia um incentivo maior do que as minhas emoções, maior do que o nosso olhar físico um para o outro. Havia um propósito por trás de todas essas coisas, e nós não percebíamos isso. Nem ela e nem eu. Até que um dia, eu, cansado de lutar contra esse sentimento, que eu estava tentando rejeitar, eu fiz um voto a Deus. Eu falei assim, eu não aguento mais pensar nessa garota. Eu nunca fui muito de gastar muito tempo, assim. Eu não era aquele cara enrolado, sabe? Era assim, ou namoro, ou desnamoro, acabou. Não tem, eu sempre fui muito prático. Não tinha esse negócio de ficar sonhando, e esse negócio já estava me incomodando. Eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. Se o Senhor me der uma palavra, hoje, eu falei no domingo, se o Senhor me der uma palavra hoje, eu namoro essa menina e caso. Se o Senhor não me der uma palavra hoje, eu esqueço a garota. E qual era a palavra? Eu cantava num coral, e o líder do coral falou, hoje nós precisamos mais gente para o coral. Então vamos cantar e depois vamos convidar outros jovens. A ideia dele era chegar a 100 jovens no coral, nós éramos 60 e poucos jovens. E eu falei assim, tá aí, essa é a minha chance. Se ela vier para o coral, é exatamente o ponto que eu quero. Porque a gente viajava, a gente ensaiava,
Eu falei, Deus, essa vai ser a minha prova. Se o senhor chegar e ela aceitar entrar no coral hoje, eu namoro essa moça e eu caso com ela. Só por Deus, né, gente? Porque eu não canto nada. Bom, nessa história toda, resumo da história, quando o cara terminou de fazer o apelo. Assim que ele concluiu o apelo, e eu estava lá. Quando eu abri o olho, olhei ela não estava no lugar dela. Olhei na frente, também não estava, tinha ido embora. Eu falei, Deus, o senhor sabe que eu tenho palavra. Eu vou esquecer essa guria e acabou. E saí de lá decidido que eu ia esquecer ela. A igreja tinha 2 andares, eu estou descendo o andar, daqui a pouco quem é que está subindo? Ela. Sobe na minha direção e fala assim, Djalma, com quem eu posso falar para entrar no coral? E perguntou logo, para quem? Resumo da história, lá se vai 38 anos. 38 anos. Vamos chegar aos 60, igual o Sérgio e Celina, se Deus quiser. Casamos no dia 18 de janeiro de 1984. Temos 2 filhas, 2 genros. E um netinho lindo. Essa é a parte que ela gosta. Né? Construímos a nossa vida para servir a Deus. Tanto eu quanto ela decidimos que nós serviríamos a Deus. Sim. Mas quando nós nos casamos, nós fizemos alguns votos. Né? Escrevemos os votos antes de casar. Tá? E num dos votos, uma das cláusulas era... Servirmos a Deus e nunca nos separarmos. E a outra coisa era, eu nunca vou ser pastor. Ah, sim. Não, quando nós estávamos noivos, eu disse para ele assim, se você... Porque ele estudava, ele fazia seminário. E eu disse para ele, se você pretende ser pastor um dia, você precisa me dizer isso agora, porque eu não vou me casar com pastor. Eu não queria, de todo o meu ser, eu não queria. E ele disse, imagina, eu nunca vou ser pastor. Eu estou estudando para trabalhar na igreja com educação teológica. Vou ensinar, como sempre ensinou, vou liderar grupos, vou servir a Deus. A gente servia a Deus. Eu só não queria ter a posição. Nunca quis, né? Até hoje me constrange quando eu sento na primeira fila. Isso não é uma coisa natural para mim, não é, até hoje. Só que nós fizemos isso por escrito. E eu assinei e ela assinou. E informalmente nós falamos assim, ela falou para mim assim, no caso, se você for pastor, eu me separo. E, querido, nós somos pessoas de palavra. Hoje nós somos pastores e não nos separamos. Não, mas teve uma história, né? Nesse ínterim aí teve uma história. Um dia, nós já tínhamos a Kemily, nossa filha mais velha, e um dia eu fui fazer a minha caminhada bem cedo, né? Naquela época eu acordava bem cedo, né? Hoje não. Mas na época eu acordava muito cedo, fui fazer a minha caminhada, e enquanto eu caminhava, nós mulheres sabemos bem disso, né? Enquanto a gente caminha, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente ora pela família toda, a gente ora por tudo que vem à mente. E o Espírito Santo me fez lembrar desse dia, quando nós fizemos esse acordo, que o Djalma não seria pastor, logo eu não seria pastora. Aliás, não sei se vocês sabem, mas hoje é o dia da esposa do pastor. Vocês sabiam disso? Então, fiquei sabendo por acaso, estava dirigindo e estava ouvindo rádio, e aí eu ouvi esse comentário. Mas aí o Espírito Santo me disse claramente, vocês precisam renunciar esse acordo que vocês fizeram, porque essa não é a minha vontade. E eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso para o Djalma? E fiquei esperando assim, um momento, né? Chegou em casa, comeu, fez, né? Teve a rotina dele, tomou banho, sei lá, nem me lembro. Mas, enfim, teve a rotina dele. E depois eu falei, amor, eu preciso falar uma coisa para você. E eu contei. Hoje, enquanto eu caminhava, o Espírito Santo disse que nós temos que renunciar àquele pacto
de não sermos pastores, que fizemos há muitos anos. E nós não tínhamos, nesse momento, ainda desejo nenhum de sermos pastores. Simplesmente, o Djalma falou, ok, então nós vamos orar e vamos renunciar isso. E a nossa vida está nas mãos de Deus, o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E aí nós oramos, nós renunciamos, dissemos para Deus que a nossa vida está nas mãos dEle, e Ele podia fazer o que Ele quisesse. Só que quando a gente fala isso, a gente não tem dimensão do que pode acontecer, né? Porque caminhar com Deus é uma aventura. E, de fato, Deus nos tirou do Rio de Janeiro. Sim. Nós tínhamos uma vida profissional, eu era empresário. Sim. A Mirna tinha um emprego maravilhoso, ela era pedagoga, dava aula numa das 10 melhores escolas do Rio de Janeiro. E estávamos muito bem, graças a Deus. Foi em 97, e aí Deus nos deu uma palavra. E Deus nos tirou de todos os laços familiares, dos negócios, dos amigos, da igreja, de tudo. E nos levou para residirmos em Curitiba. E começamos a trabalhar no ministério lá. E nós obedecemos, nós fomos, né? A história é longa, não dá para a gente contar tudo hoje. Isso foi no dia 4 de julho de 97. Trabalhamos em Curitiba por 3 anos e meio. E uma das minhas funções era cuidar das igrejas, filhas. E, na ocasião, o pastor Pio Carvalho, amigo do pastor Sérgio e pastora Celina, ele estava com desejo de trazer uma igreja para São Paulo. E era minha função cuidar das igrejas novas. Então, eu vinha para São Paulo um final de semana sim, um final de semana não, porque tinha um grupo de 18 pessoas que frequentava a casa do pastor Sérgio e pastora Celina para começar aquela igreja aqui, né? E quero agradecer desde já a esse casal de pais amados, né? Foi quem nos recebeu aqui, dormíamos na casa dele, comíamos torta de palmito, meu Deus do céu. Ai, nem me fala. Maravilhoso. Aí Deus começou a nos encaminhar, e até que residimos em São Paulo, viemos para cá, e Deus nos firmou neste lugar. Tá? Até que em agosto de 2010, Deus nos deu a verdade de vida, né, e nós começamos essa igreja. Queridos, essa história é muito longa, eu já tive desejo de gravá-la com mais detalhes para todos vocês, mas só para vocês conhecerem um pouquinho da vida dos pastores de vocês. Hoje, eu quero dizer para vocês que não existe nada melhor do que sermos pastores. Sim. E se um dia Deus te desafiar a fazer isso, é verdade. Tá, eu quero dizer para você, se Ele te mandar, encara. Se Ele não te mandar, foge. É exatamente isso. Exatamente. Estar no centro da vontade de Deus é sempre o lugar seguro que nós temos. Ainda que a gente não entenda tudo, ainda que a gente passe pelos processos, estar na vontade dEle é sempre o lugar seguro. E eu penso que é o único lugar seguro, de verdade. Porque nele a gente se realiza, nele a gente tem alegria, tem paz, tem tudo que a gente precisa, né? Em obediência àquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Queridos, o objetivo hoje é falarmos sobre casamento, né? Somos casados, eu e o Djalma, como ele disse, há 38 anos. Então, sabe aqueles votos que a gente faz lá no início? Ser fiel na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, em todas as circunstâncias? Pois é, nós já vivemos todas elas. Já passamos por todas essas circunstâncias e, com a graça de Deus, nós temos superado. Nós temos vencido, nós temos construído uma família abençoada, somos muito felizes pelas filhas que Deus nos deu, pelos genros. E, há um ano, ganhamos mais um presente de Deus, nosso netinho, o Caio Mateus, uma bênção. E a gente vê assim, a gente vai passando os anos, né? Quando nós chegamos aqui, fez 21 anos que nós estamos morando em São Paulo, fez agora em janeiro. 21 anos, parece que foi ontem, né? Quando nós chegamos, a Milena era pequenininha, né? Celina lembra bem. E eu lembro bem dos líderes desse ministério também, o pastor Rogério e a pastora Marta, que tinham as crianças bem pequenas. Então, quando iam para a igreja, a Marta levava uma bolsa cheia de mamadeiras, né? Assim, era uma loucura, porque eram 4, né? E hoje eu vejo, né,
2 já casaram, o outro casa daqui a pouco, no ano que vem, quem sabe o outro, e vocês vão voltar a ficar sozinhos, se curtirem sozinhos novamente, como casal, e eu vou te dizer, é muito legal viver esse tempo. Também é muito bom. A gente curte netos, a gente curte os filhos, os genros, as filhas, enfim, noras ou genros, enfim. E esse tempo é muito precioso, porque nós temos um outro nível de responsabilidade, né? E a gente olha para trás e vê o quanto é bendita uma família que teme a Deus. E o quanto vale a pena realmente temer a Deus e ver os frutos de uma vida alicerçada no temor do Senhor. Isso faz toda a diferença. Bom, queria dizer para vocês o seguinte, a gente tem essa ideia de que família é um lugar de eterna felicidade, né? O cinema, a TV, vendem essa ideia para a gente de que é um lugar onde vai ter o final feliz, o happy end, né? Isso pode ser verdade, isso deve ser verdade, mas vocês precisam entender que marido não vem pronto, né? Eu me casei com 20 anos, imagina quantas coisas eu não sabia que eu sei hoje, né? Esposa não vem pronta, filhos não vêm prontos. Eles precisam ser construídos. E quando nós falamos assim, marido não vem pronto, significa que aquele jovem, Djalma tinha 25 anos, aquele jovem de 25 anos, quando ele saiu da casa dos pais dele, ele não tinha a maturidade necessária, plena, para tocar uma família. Eu não tinha maturidade plena para tocar uma família, e nem tenho hoje. Estamos aprendendo a cada dia, não é? Então, o casamento não vem pronto, se constrói. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar. Tá? Nós deixamos a nossa casa, nós investimos no namoro, no noivado, superamos as crises do namoro, superamos as crises do noivado, as diferenças que já começam a existir antes que a gente se case, e depois a gente decide casar. Aí a gente investe uma grana para fazer aquela festa linda, não é? Quase todo mundo faz isso, para ter, de fato, um momento marcante na nossa história. Um momento que define um novo tempo. E, de fato, define um novo tempo. Mas muitos têm a ilusão, essa ilusão de que o amor vai fazer aqueles dois ajustados. E, gente, não tem coisa mais ilusória do que pensar que só o amor vai fazer o casamento dar certo. Sabe por quê? Porque o casamento não é constituído somente de amor. O amor é vital, é importantíssimo. Mas vocês sabem disso, né? Nós temos que crescer em comunicação, nós temos que descobrir a linguagem de amor do outro, porque, às vezes, eu estou expressando amor numa linguagem que o outro não está compreendendo, não está lendo. Então, nós precisamos crescer em tantas áreas, né? Em rendição, nós precisamos crescer em submissão, nós precisamos crescer na disposição de honrarmos, de considerarmos o outro, de respeitarmos. Isso tudo não é automático, não é mesmo. Isso tudo é um aprendizado. Não tem como a gente ter um casamento ajustado se não estivermos com os nossos corações abertos, se não formos ensináveis, em outras palavras. Então, a disposição de sermos ensináveis vai definir e muito de como vai ser o nosso casamento. E, então, eu queria dizer assim, eu disse para vocês que filhos também não vêm prontos, né? Eu gostei muito de uma ilustração que a Jaque deu aqui, e eu vou expressar para vocês o mesmo exemplo que ela deu. Os filhos, eles podem ser uma picanha, como uma fraldinha, e como um músculo,
ou a 100, né? Os 3 tipos de carne são saborosos, certo? Só que a picanha não dá trabalho nenhum. Você corta, coloca lá na grelha, na churrasqueira, e vai ficar uma delícia. Se você puser só sal e pimenta, vai dar certo. Mas a fraldinha não, a fraldinha já tem uma certa rigidez maior, talvez precise ficar marinando para ficar bem saborosa, não é? E a carne de segunda, o que acontece com ela? A gente tem que trabalhar ela, né? Talvez tenha que ficar numa panela de pressão durante 1 hora, talvez, né? Para ela ficar saborosa, para ela ficar deliciosa. E fica. E os nossos filhos são assim também. Tem filhos que não dão trabalho. Nós temos 2 filhas. Eu posso dizer a vocês, a minha filha caçula nunca me deu trabalho. Às vezes eu pensava assim, meu Deus, não é possível, tem que dar algum trabalho. Eu, às vezes, pensava assim, não é possível. Nunca me deu trabalho. Sempre foi estudiosa, sempre foi obediente, sempre nos honrou, né, como pais. Nunca deu trabalho. Mas eu não posso julgar essas diferenças e dizer, fulano é melhor do que o outro. Não, porque Deus, ele estabelece personalidades diferentes. Normalmente, os filhos que dão muito trabalho são filhos que têm um potencial gigantesco de liderança, são filhos que têm uma inteligência, muitas vezes privilegiada. Só que a gente fica um pouco chateado, porque eles dão trabalho. Porque quando a gente fala assim, esse aqui é um rosa pastel. Não, isso não é rosa. Eles falam assim com a gente, não é? Eles têm sempre um argumento, eles têm sempre um questionamento, não é? E nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças e valorizar essas diferenças. Aliás, queridos, eu quero dizer para vocês, como pais, quem ainda tem os filhos sob a sua gestão, vocês são, como pais, os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Os primeiros vocês são. A igreja pode auxiliar? Sim, a igreja auxilia. A igreja investe para que os pais tenham ferramentas. Mas a primeira de todas as responsabilidades é de vocês, não é da igreja, não é da avó, não é do vô, não é da professora na escola, não é da professora de balé, não é de ninguém. A primeira responsabilidade é de vocês, pais. E vocês só serão exitosos se vocês assumirem essas responsabilidades. A minha filha, uma das minhas filhas, ela trabalha numa escola. E, no outro dia, ela falou assim, mãe, é impressionante o quanto a sociedade hoje está com os valores invertidos. Por quê? Porque a coordenadora dela chamou uma criança, aluna da minha filha, e disse assim, nós já solicitamos o livro várias vezes. E nós queremos, mais uma vez, solicitar o livro da criança, aula de inglês. Porque é um livro caro, é um livro importado, inclusive, que eles usam, né? É um livro caro. E a mãe não providenciou o livro. E aí a coordenadora disse assim, bom, nós queremos dar à senhora uma nova chance de adquirir esse livro, né? Aí a mãe falou, não, mas eu não posso, é um momento difícil, rararara. Aí ela falou assim, olha, às vezes, para sermos pais, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Então, aquela mãe, ela não fica sem academia, por exemplo, né? Mas não tem dinheiro para comprar o livro da criança. E aí a coordenadora disse assim, nós não vamos mais xerocar esse livro para a criança. Aí a mãe respondeu assim, mas eu não vivo para ser somente mãe. Aí a Milena falou, gente, que loucura. Como é que você não prioriza um livro que o seu filho precisa na escola? Os valores estão distorcidos, plenamente distorcidos. E nós precisamos entender isso como pais. Nossos filhos são, de certa forma,
prioridades para as nossas vidas. Nós temos que pensar na educação, nós temos que pensar na alimentação. Não adianta ficar dando só nuggets para a criança e querer que ela se destaque intelectualmente. Não vai acontecer. Nós precisamos pensar na nutrição dessa criança. Nós precisamos pensar nos relacionamentos que essa criança tem com os coleguinhas, com quem ela anda, né? Eu sempre orei pelas minhas filhas: Senhor, livra das más companhias, livra dos maus relacionamentos, porque isso interfere em quem essa criança, em quem esse adolescente, em quem esse jovem será. E por que eu estou falando tudo isso? Porque casamento não vem pronto, se constrói, né? Como marido, como esposa, como filhos, como sogros, sogras, não vêm prontos, eles são construídos. E nós temos que chegar ao nível em que os nossos sogros vão nos amar tanto quanto nossos pais nos amam. Graças a Deus, eu consegui essa experiência, ter essa experiência com meu sogro, que já é falecido, e com a minha sogra, que vive até hoje, por quem eu tenho um amor de mãe, como se ela fosse a minha mãe. E esse é o objetivo de Deus, e que eu seja capaz de honrar a minha sogra tanto quanto eu honraria a minha mãe. Isso é o objetivo genuíno do coração de Deus, que a gente veja os pais dos nossos cônjuges como se eles fossem os nossos pais e sejamos capazes de honrá-los dessa forma. Então, como eu disse, casamento não vem pronto, se constrói. Então, para construir, o que nós precisamos? De um bom alicerce. Não tem como você construir nada na sua vida sem alicerce. Há poucos dias eu estava conversando com o Djalma, falando assim: amor, quando nós falamos de família, nós falamos muito do papel do marido, papel da esposa. Está tudo certo, isso é bíblico. Nós temos que dizer isso. Por que nós temos que dizer isso? Porque, por exemplo, há vários anos, um casal da nossa igreja se uniu. Depois de alguns meses, ele chegou até o gabinete pastoral e falou para o Djalma assim: pastor, eu estou tendo muita dificuldade, porque, assim, quando eu chego em casa, depois de um dia longo de trabalho, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que fazer tudo em casa, né? E eu já conversei com a minha esposa, mas ela acha que não, que esse serviço, essa coisa tem que ser muito dividida, porque, afinal de contas, ela também trabalha o dia todo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é assim que funciona. Por mais que a esposa trabalhe fora, ela é a responsável pela casa. Não significa que o marido não pode ajudar. Ele deve ajudar, porque essa expressão de amor, de respeito, de consideração. Se não quer lavar a louça, compra uma máquina. Muito simples. Mas não pode sobrecarregar a mulher sozinha, mas também a mulher não pode se eximir da responsabilidade. Porque o que nós vemos muitas vezes hoje é que algumas mães criam as filhas para não fazerem nada dentro da casa. Ela só estuda inglês, ela faz balé, ela faz natação, ela faz intercâmbio, ela faz tudo que vocês podem imaginar. Mas ela não sabe lavar um banheiro. O que vai dar esse casamento? Falem para mim, o que vai dar isso? Vai dar errado. Claro que vai dar errado. E vai criar outros filhos que também não aprenderam a lição. Então, assim, a responsabilidade, quando a gente fala de papéis, isso tudo é muito certo. Nós, esposas, temos que assumir a nossa responsabilidade. Não quer dizer que o marido não pode ajudar. Por exemplo, na pandemia, todos estavam isolados, né, nas suas casas. Nós passamos uns dias na praia. Na época, nós não tínhamos uma máquina de lavar louça. Então, eu falei assim: amor, vamos fazer o seguinte, eu faço toda a comida, não tem problema nenhum, e você me ajuda lavando a louça após o almoço. Estávamos em casa, tranquilos, né? Não tínhamos nada que nos impedisse de fazermos isso, e deu super certo.
Mas foi tão bom, porque deu tão certo, que eu falei assim, amor, você não acha que está na hora da gente comprar uma maquininha de louça aqui para a praia? E ele concordou, é isso mesmo, vamos comprar uma máquina de louça aqui para a praia. Agora ele está liberado. Não precisa mais se envolver com isso, porque eu até gosto de colocar louça na máquina, roupa na máquina, eu gosto dessas coisas, eu curto. E isso tudo tem a ver com a construção. Toda construção depende de um alicerce. Então, para esse alicerce ser firme e dar segurança, nós precisamos saber quem ele é. Ele não é físico, ele é espiritual. E o alicerce é Jesus na nossa vida. Mateus 7, de 24 a 27, diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós, quando chegamos diante de vocês, casais que temem a Deus, a gente tem uma impressão assim, meu Deus, o que eu vou falar para eles? Já sabem tudo. Só que muitas vezes a gente já sabe aqui, ó. A gente sabe aqui, na mente, só no intelecto, mas a gente não se dispõe a colocar em prática. Do mesmo jeito que a palavra conhecida e não colocada em prática não funciona, o casamento também, se você conhece os papéis e não põe em prática, o casamento não vai funcionar. E eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Efésios 5, 21, eu separei até aqui. A partir do versículo 15, quem tiver a NVI vai ler assim, vida em comunidade. Vida em comunidade é um título que não está nos originais da Bíblia, nos manuscritos, mas foi introduzido esse subtítulo aí para facilitar a nossa compreensão de uma unidade textual. Então, o que é uma unidade textual? Os teólogos falam uma perícope, nada mais é do que uma unidade textual. Então, a unidade começa no versículo 15, e diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não sejam como insensatos, mas sejam sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí, no versículo 18, diz assim, não se embriaguem com o vinho natural, né? Suco de uva fermentado, porque ele leva à libertinagem, à devassidão, noutra versão. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, ele está fazendo uma analogia. A pessoa pode se embriagar, pode ficar rindo à toa, né? E pode cair num caminho de devassidão ou libertinagem, fazendo coisas indevidas. Mas Efésios, aliás, Paulo está dizendo assim, não façam isso, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Mas, pastor, o que tem a ver isso com casamento? Calma, vou chegar lá. Falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças ao Pai por todas as coisas em nome do Senhor, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, ele está dando continuidade, dizendo que a sujeição uns aos outros, por causa do temor a Cristo, é um recurso para nós sermos cheios do Espírito Santo. Aí, no versículo 22, tem um outro título, que fala assim, deveres conjugais. Mas, se nós olharmos, é só um texto. É a única unidade textual. Existe um contexto aqui. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, nós lemos 21, 22 e 23. Nesses versículos aí, de 21 a 23, nós vemos nessa unidade toda 12 versículos. Dos 12 versículos, apenas 3 versículos falam das responsabilidades da mulher.
E os outros 9 versículos falam do papel do homem dentro da família. Eu não quero dizer que só o homem é responsável por uma família dar certo. Não, a mulher é muito importante para que a família funcione, para que a família tenha êxito. Mas eu quero deixar bem claro que, aos olhos de Deus, o maior responsável para que uma família dê certo é o homem. Sabe por quê? Porque a ele foi dada a liderança da família. Eu lembro uma vez que nós começamos uma reforma lá no Rio de Janeiro, e nós tínhamos muita coisa para mexer na nossa casa, e, na realidade, nós tínhamos sido presenteados com algumas madeiras de verdade, né? Vou dizer assim. Mas o Djalma não queria trocar o piso, de jeito nenhum ele não queria, ele queria que fosse uma obra rápida. E ele falou, amor, não vamos fazer isso, vamos mexer em tudo mais, mas não vamos mexer no piso. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, puxa, mas eu queria tanto fazer essa troca. Sabe aquela ideia de mulher assim, bom, já que, né, vai fazer isso, vamos fazer aquilo também. Já que, né? Até algumas pessoas me chamam de já que, porque eu sempre penso assim no todo. Né? Já que vamos, né, pintar uma coisa, vamos pintar outra também, já fica tudo feito, tudo resolvido. E aí o Djalma falou, não, eu não quero, não vamos fazer isso, tal. Aí eu orei e falei, Deus, eu realmente gostaria de fazer a troca do piso. Mas o Djalma não quer fazer a troca do piso. Então, Deus, se por acaso o Senhor estiver comigo nessa, se o Senhor concordar comigo, o Senhor, então, por favor, cumpra-se o que diz a palavra. Inclina o coração dele na direção que eu estou desejando. Se for da tua vontade. A gente sempre tem que orar assim, né? Aí foi impressionante, gente. Eu acabei de orar, o Djalma me liga. Na época não tinha celular, né? Eu estava em casa. E aí ele falou assim, amor, isso é muito importante para você. Eu falei, muito. É que ela perturbou Deus um tempão. Muito. Hã? Ela perturbou Deus um tempão. Não, foi falou, só Deus, uma oração. Tira o sono dele, Deus, tira o sono dele. Não deixa ele dormir, Senhor. Senhor, tu sabes, Senhor Deus, esse homem é teimoso, Senhor. Tira, Senhor. Ó, Senhor. Não, foi só uma oração, e eu me submeti. Eu entreguei, essa lição eu já aprendi, de orar e entregar, né? E aí, é muito importante. Então, tá bom, amor, então a gente vai usar aquele material que nós ganhamos e tal, e fizemos tudo, tarará. Por que eu estou contando isso? Porque o que acontece é o seguinte, vamos pensar na prática do casamento. Quando existe um impasse entre o homem e a mulher, quem já viveu impasse? Todos nós que somos casados. Né? Muitas vezes, inclusive. Mas todas as vezes que houver impasse, o líder dá a palavra final. É simples assim. O líder dá a palavra final. Quando você está no mundo corporativo, não é, Vanessa? Se você está vendo que aquela decisão que o teu chefe quer é errada, isso já aconteceu comigo no mundo corporativo. Mas você, ali, você não está na posição de liderança. O teu chefe diz, vai ser assim. E o que você vai dizer? Sim, senhor. Sim, senhor, pode deixar comigo, vou resolver. Vou fazer o que for preciso para executar. E aí tem pessoas que pensam que isso é inferioridade, que a mulher é inferior, que a mulher não sustentou a palavra dela. Não. Quem estabeleceu assim foi Deus, não fui eu, não foi o pastor Djalma, não foi igreja nenhuma. Quem estabeleceu a liderança do homem é a mulher. E eu acho muito bom que vocês, mulheres, ouçam isso de mim, que sou mulher. Eu tenho certeza que os maridos estão felizes, aí, pelo menos nessa hora eu tenho certeza. Porque, gente, não depende do meu querer, nem do que me agrada. Claro que se eu pudesse, em algumas circunstâncias que a gente diverge, dizer assim, não vou fazer mesmo, vai ser desse jeito. Claro que a gente tem esse impulso, porque nós não somos etéreos, né? Nós somos carne e osso. Mas se a gente tem o temor de Deus, a gente se rende.
a gente se submete, mulheres. A gente precisa aprender isso. Isso vai mudar o clima, a ambiência do nosso casamento. Isso vai afetar a nossa vida espiritual. Não sei por que cargas d'água a igreja, em algum momento da história, resolveu separar as coisas e dizer, não, 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 não. Isso aqui é a minha vida espiritual. E isso aqui, esse outro aqui, é a minha vida conjugal. Vocês sabiam que está tudo linkado? Que não tem como separar? Não tem como você viver uma guerra dentro da família e isso não afetar o teu relacionamento com Deus. Isso é o óbvio, mas é um óbvio que às vezes as pessoas não raciocinam. Toda vez que eu estiver em guerra com meu cônjuge, eu serei prejudicada no meu relacionamento com Deus. Se a gente puder entender isso com temor, nós vamos ter uma outra postura. Porque se nós tivermos temor, nós vamos pensar assim, espera aí, o que é mais importante? Eu ter a razão ou eu fazer a vontade de Deus? Eu sei que tem muitos cônjuges que querem tomar decisões loucas. Eu sei que isso é verdade. E é por isso que você está numa estrutura chamada igreja, debaixo de um guarda-chuva de líderes, de pastores, que podem te ajudar se a decisão do teu cônjuge, seja homem ou mulher, né, for uma decisão impensada, for uma decisão insensata. Você pode pedir ajuda. Quem quer pedir ajuda aos universitários? Então, nós, pastores, estamos aqui para te ajudar se houver necessidade. E a obediência não é cega. Se o teu cônjuge quiser que você faça algo que contraria a vontade de Deus, porque pode acontecer, você não vai fazer. Porque o primeiro na nossa vida é Deus. Mas o segundo pode ser o nosso cônjuge, certo? E nós podemos contar com auxílio, com ajuda e com a bênção daqueles que nos aconselham. E o que a palavra diz? Maridos, amem as suas esposas. Gente, é muito fácil uma mulher se submeter ao marido que ama. E é muito fácil para o marido amar uma mulher que se submete. Então, é um caminho de mão dupla. Se eu me submeto ao Djalma e ele me ama, fica tranquilo o nosso relacionamento, fica uma bênção. Sabe por quê? Porque Deus, quando determinou esses mandamentos e princípios, Ele sabia quais eram as nossas maiores dificuldades. A maior dificuldade da mulher é se submeter, especialmente num contexto urbano como o nosso. E a maior dificuldade do homem é amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando a gente está casado, a gente tem uma parceria. Eu, minha esposa, me submeto, marido me ama. Marido me ama, eu me submeto. E assim a gente vai levando os anos, vamos chegando a 30, a 38, como nós, vamos chegando a 60, como os pastores Sérgio e Celina, e vamos vivendo a presença de Deus na nossa família, na nossa casa. Porque se a gente não cumprir princípios, la paloma se fue. Já ouviram esse termo em espanhol? A pomba se vai. A pomba é a figura do Espírito Santo. Experimente brigar em casa. Experimente gerar a contenda. Experimente gerar um clima pesado, de tensão. Como é que você vai orar numa circunstância dessa? Como é que você vai ler a palavra? Como é que você vai ter prazer em ir lá fazer uma comida? Como é que você vai ter prazer, homem, né, de compartilhar coisas do seu coração, se a mulher só briga, se a mulher é rixosa? Não vai rolar, não vai rolar, de jeito nenhum. Então, eu quero que vocês lembrem disso. Condição para sermos cheios do Espírito Santo é nos submetermos mutuamente, vivermos em paz um com o outro.
A mulher só se submete ao marido se for cheia do Espírito Santo. E o homem só ama a mulher como Cristo amou a igreja se for cheio do Espírito Santo. Não dá para nós tentarmos fazer isso funcionar na nossa força. Não funciona. Simplesmente não funciona. Então, nós vemos assim, uma coisa muito legal. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai dá o comando, o Filho executa, e o Espírito aplica essa execução no universo, nas nossas vidas, no mundo, né? Então, a execução, o Pai é maior do que o Filho? Em autoridade, sim, porque ele é o líder, né? Mas eles três pessoas em um, os três são Deus. Vivem em harmonia, mas o Filho não é inferior ao Pai. O Espírito Santo não é inferior ao Filho. Se nós entendermos essa figura espiritual da Trindade, nós vamos vivenciar isso. Nós vamos nos submeter, nós vamos amar, nós vamos respeitar, nós vamos honrar. E quando a gente falhar e não conseguir fazer isso, aí tem aquele segredinho para todos nós que tememos a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Qual foi, ou melhor, quem nunca falou de uma maneira errada com o esposo? Qual marido, quem nunca falou da maneira errada com a esposa? Não é? Mas nós temos armas espirituais, nós podemos pedir perdão, e podemos pedir perdão a Deus e às pessoas a quem ofendemos. E o Senhor derrama graça e bênção sobre as nossas vidas. Então, assim como o amor de Cristo é incondicional, o nosso também deve crescer e ser assim. Assim como a fé de Deus é perfeita, a nossa fé também deve crescer para que ela alcance a nossa família e nós possamos vivenciar as vitórias que Deus tem determinado para cada um de nós. Gente, família é um projeto de Deus. Por isso que tanta oposição se levanta contra esse projeto. Muita oposição. Mas o Senhor não nos dá nada sem que nos dê também as ferramentas para nós podermos consertar quando há necessidade. Amém? Essa é a minha fala para vocês, esse desafio que o Senhor tem nos dado, e eu desejo de todo o meu coração que a graça seja multiplicada sobre a vida de vocês e vocês vivam essas realidades todos os dias. E quando os anos passarem, vocês possam olhar para trás e ver: o Senhor esteve comigo, o Senhor fez a minha família próspera, como diz o Salmo. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua família será bendita, a sua família será abençoada. Será perfeita? De jeito nenhum, mas será abençoada, ou seja, a família abençoada é a família que honra a Deus com as suas experiências, tendo filhos, criando filhos, depois vendo os netos, é uma grande bênção, vendo a nossa descendência ser poderosa na terra. Esse é o meu desejo, a minha oração para vocês. Amém. Em nome de Jesus. Pode ficar aqui. Eu queria aproveitar a palavra que a Mirna deu e trazer só um princípio para colocar uma pedrinha em cima daquilo que ela já construiu a respeito do casamento. Quando o casamento foi estabelecido, né, você vê a ordem de Deus do casamento estabelecida ali em Gênesis, e depois Jesus reproduz essa ordem em Marcos capítulo 10, a partir do verso 7. Eu só vou ler esse texto aqui e eu quero fazer uma aplicação disso aqui. A Bíblia diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e fez a mulher, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua esposa. Fala assim: deixar.
para deixar, para se unir, para se tornar. Ele diz assim, ó, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa com a sua mulher e serão uma só carne. Então aqui você vai ter 3 aplicações. Primeiro, você vai ter que deixar, depois você vai ter que se unir, para depois você se tornar. Esse é o princípio central do casamento, que foi originado desde o Éden. Isso que Jesus estabeleceu, Jesus colocou aqui, eu acho que é o grande desafio de todo casal. Primeiro, nós precisamos deixar. E aqui eu poderia enumerar uma série de coisas. Se eu e a Mira fôssemos falar, o que é que nós tivemos que deixar para nos manter 38 anos casados, vocês iam ficar assustados. Sabe, desde questões materiais e, assim, abrir mão. Eu me recordo, para mim, talvez tenha sido uma das grandes marcas, né? A Mina vem de uma família em que essa família era uma família abastada, o pai dela tinha bons recursos, era dono de uma importadora, eu era um vendedor, era uma pessoa que estava começando a vida, ganhava salário mínimo, sabe? E ela, para casar-se comigo, ela sabia, nós sentamos e conversamos. Ela ia ter que deixar a vida que ela tinha. Ela ia ter que começar a construir a vida que nós íamos edificar junto. Ao mesmo tempo, se ela tinha que diminuir o padrão dela para que eu pudesse me acompanhar, eu ia ter que subir o meu padrão para que eu pudesse acompanhar ela. Então, o deixar começa desde aquelas coisas naturais, materiais, até mesmo um pouco da nossa personalidade. Você, quando casa, não perde a personalidade, mas você consegue fazer o quê? Transmitir. Ou seja, aquilo que é dela passa a ser um pouco meu, aquilo que é meu passa a ser um pouco dela. Isso é deixar, sabe? Isso vai fazer com que esse deixar nos une, e quando isso nos une, nós nos tornamos um. Agora, o que acontece no casamento? Qual é o grande problema do casamento? Primeiro, que as pessoas não querem deixar. Quer se casar, mas quer continuar a dondoquinha que era. E o outro quer continuar o egoísta que era. E um casamento nunca vai dar certo, enquanto não houver o deixar. A minha pergunta central é, o que é que você não tem deixado, que tem impedido de vocês se tornarem? E aí uma pergunta pessoal. Porque eu preciso analisar o que é que eu tenho que deixar para poder me unir a ela. Porque para me unir a ela, não tem como, tem coisas que eram incompatíveis na nossa vida. Totalmente incompatíveis. Forma de criar, forma de viver, a maneira de pensar, cultura, tudo era diferente. Eu, quando comecei a namorar a Mirna, sabe, ela com 15 anos de idade, eu comecei a conversar com ela. Um dia ela falou, sabe qual é o hobby dela? Aos 15 anos, decorar 3 palavras de dicionário por dia. Sabe qual era o meu hobby? Ir para a praia. Por isso que ela não erra uma palavra, e eu, depois de 63 anos, continuo falando português errado. Mas eu tive que fazer o quê? Eu tive que deixar essa vida prática do carioca espontâneo e para poder chegar e acompanhar um pouco ela. E ela teve que deixar muitas coisas da vida dela, desde a questão cultural. Então, primeira coisa que você precisa entender, não existe casamento se não deixar. E muito casamento está dando errado porque não quer deixar. Quando se decide não deixar. Quando eu quero determinar o que vai ser o nosso casamento e como o nosso casamento vai funcionar. Não adianta eu querer me unir a ela, quando, na verdade, eu só tenho exigências para ela. Ou ela só tem exigências para mim. Isso não vai funcionar. Então, você primeiro precisa deixar, depois vocês precisam se unir para se tornar. E o que eu chamo a atenção é união. E aí eu quero gastar uns 10 minutos, a gente termina isso aqui. Tá? União. A primeira coisa é unir-se. A união é interessante, porque a união, eu decido com a Mirna, nós vamos nos unir para poder arrumar a igreja. Ela pega de um lado, eu pego do outro, nós nos unimos para fazer algo. Mas com isso, essa união não precisa dizer que nós temos coisas em comum, nós só temos tarefas. Mas nós não criamos comunhão entre nós. Ter comunhão é ter coisas em comum. Há uma diferença entre união e comunhão. Tá? Você pode perceber, está havendo agora um movimento de guerra. Então, o mundo está se unindo. Nações que não se dão estão se unindo para poder ver se diminui o impacto da guerra.
Isso não significa que eles têm comunhão nenhuma, eles não têm nada em comum. Eles só se uniram por causa de um propósito. Sabe qual é o grande problema do casamento? É que as pessoas se unem por causa de uma coisa, mas não têm comunhão, não fazem as coisas em comum. Não adianta nós nos casarmos se isso é só tarefa para realizarmos algo e não temos nada em comum. O que é ter em comum? A partir do o que eu dou para ela e o que ela dá para mim, para que nós sejamos um. O que ela vai abrir mão, o que eu vou abrir mão. Não existe palavras mais importantes depois do amor do que a palavra renúncia. O que vai determinar o sucesso do casamento é o quanto eu estou disposto a deixar algo, porque ela precisa disso, e o quanto ela está disposta a fazer isso. É por isso que a Bíblia diz que ao homem cabe de como agradar a sua esposa, e a esposa cabe de como se agradar ao seu marido. Imagina, se eu acordo de manhã e digo, eu quero agradar a Mirna, e a Mirna acorda do outro lado e diz assim, eu quero agradar o João. Querido, isso não vai dar ruim. Só vai dar bom. Por quê? Porque eu estou pensando nela, ela está pensando em mim. Agora, quando eu digo, não, a Mirna tem que me agradar. E nós começamos a discutir, não porque você é grosso, não porque você é isso, não porque você é dondoca, não porque você é mimada, não porque você é o quê, não porque você tem, é teu pai, tua mãe. E aí o pau quebra. Já era. Isso acontece na casa de ninguém? Mas sabe por que essas coisas acontecem? É simples porque essas coisas acontecem. Porque eu quero impor, eu não quero abrir mão de nada. Eu só vou julgar ela por aquilo que eu quero que ela mude. Mas eu não vou julgar por aquilo que eu preciso mudar. Ó, nós temos um problema muito sério, vocês orem pela gente. Nosso maior problema chama-se carro. Querido, eu sento no volante, ela fica assim, está errado. Igual aquele vídeo que a Marta, acho que foi você que postou uma vez, né? O Rogério, não sei. Sabe, nós temos um problema, vocês orem pela gente. Eu já até botei um 45 assim do lado. Por quê? Porque nós temos divergência. Nós temos... Hã? Eu sou o GPS. Sabe o que é o GPS, né? O amigo, eu já contei a história do GPS para vocês? Eu estava nos Estados Unidos, a primeira vez que eu usei o GPS. Estava eu e 2 amigos. E o GPS era português. Português de Portugal. E tinha uma mulher narrando. Virada direita, virada esquerda. E nós nunca, nenhum dos 3 tinha tal do GPS. E toda hora a gente errava o caminho. Entra aqui, entra ali. E todos os 3, não, aqui. Aí teve uma hora que eu botei e falei, pelo amor de Deus, ouça a mulher, obedece ela. Aí nós descobrimos que ela é GPS. Ou obedece a mulher ou vai dar errado no caminho. Né? Mas sabe, queridos, voltando ao nosso tema, sabe, o nosso desafio é nos unirmos. Mas não existe uma união saudável se nós não decidirmos ter coisas em comum. Nós podemos nos unir para fazer algo. E depois cada um é para o seu canto. Nós podemos nos unir para criar um filho. Mas amanhã nós vamos brigar para quem vai ficar com o filho, porque nós não temos nada em comum. Uma das experiências que a gente está vivendo agora nesse tempo é que nós descobrimos agora, depois que as nossas filhas casaram, que nós temos mais coisas em comum do que vocês podem imaginar. Não foi fácil tirar essa mulher, sabe, de uma casa de 2 andares, sabe, numa área nobre do Rio de Janeiro, e levar ela para morar em frente à favela da Cidade de Deus, num apartamento de 40 metros quadrados. Ali, ela começou a dizer o quanto ela queria ter algo em comum comigo e o quanto eu precisava ter algo em comum com ela. Ela foi abandonar a vida que ela tinha para construir uma vida comigo. E eu tive que abandonar a vida que eu tinha para construir uma vida com ela. Só que nesse meio tempo, nós começamos não só a nos unir para fazer algo, mas nós decidimos que nós teríamos coisas em comum. Sabe, eu trouxe uma raquetezinha aqui. Não sei quem conhece para que serve isso aqui. Isso aqui é uma raquete de frescobol. Né? Isso aqui é uma raquete de frescobol. E eu descobri algo.
Casamento é um jogo. Casamento é um jogo. Casamento é a bolinha. É um jogo. Só que no casamento você tem duas opções. Nós podemos nos unir para jogar. Eu jogo uma bola para ela, jogo a bola para mim, jogo a bola para ela, jogo a bola para mim. Isso é casamento. Né? Tem hora que a bola é dela, a responsabilidade é dela. E tem hora que a responsabilidade é minha. Tem hora que a bola do casamento depende de você, marido. É algumas coisas que você faz. E depende do que você faz com essa raquete, você pode atrapalhar a vida dela. Quem já jogou frescobol sabe o que eu estou falando. Agora, o grande problema é quando num casamento, em vez de nós jogarmos frescobol, nós jogamos tênis. E eu queria que vocês entendessem a diferença dos dois jogos. Fala comigo assim, no tênis, tem duas raquetes e uma bolinha. Dois jogadores, duas raquetes e uma bolinha. Diga assim, a bolinha é o casamento. Eu sou uma raquete, ela é uma raquete. Qual é o propósito do tênis? É eu fazer com que a bola seja pior possível para ela não pegar. Porque no tênis, alguém tem que ganhar. A grande alvo do tênis é quem ganha. Então eu vou fazer tudo o que eu puder para jogar a pior bola para ela. Tudo que eu puder fazer para prejudicar o casamento, para provar que ela é a responsável, ela é incompetente, eu vou fazer. Se eu tiver que jogar uma bola, eu estou vendo que ela está lá atrás, eu vou jogar a bola bem na frente. Para ela não conseguir pegar. Sabe por quê? Porque quando cair eu vou dizer assim, ganhei. E o grande propósito do jogador de tênis é ser o primeiro, é ser o campeão. E ele é campeão quando ele consegue dificultar o jogo do outro. Quando tudo que ele faz é jogar o máximo possível. Agora, no frescobol, não. Eu joguei muito frescobol na minha vida. Vamos tentar? O que é o frescobol? O frescobol é um jogo de praia, onde o grande objetivo do frescobol, é manter a bola no ar. O grande desafio do frescobol é que essa bola não caia. E quem já jogou frescobol, o Jair gosta de jogar frescobol. E quem jogou frescobol, você descobre, é uma modalidade hoje, você descobre que as pessoas fazem tudo o que puder para dar a melhor bola para o outro. Então, o meu papel é pegar a bola, por mais difícil que ela venha, se vier aqui embaixo, eu tenho que pegar ela, e com a minha raquete, eu preciso dar uma bola melhor possível para ela, para que facilite a vida dela. E se eu, por acaso, num descaso, der uma bola ruim, ela vai correr para pegar aquela bola e não deixar aquela bola cair, ainda que eu tenha feito erro, ainda que eu tenha jogado errado, ainda que eu tenha pegado essa bola e tenha feito uma jogada ruim, joguei muito longe. Quantas vezes na minha vida eu saí correndo para tentar pegar uma bola de frescobol, para que essa bola chegasse, porque o meu objetivo era não deixar a bola cair. E aí, isso é o jogo de frescobol. Eu jogo para ela joga para mim. Está com raiva? Olha lá, joga para ela. Queridos, jogo de frescobol é o melhor exemplo que eu já vi para o casamento. O problema, e a minha pergunta é, o que você está fazendo no seu casamento? Você está jogando tênis ou está jogando frescobol? Esse é o teu casamento. Essa raquete é você. Aquela raquete é seu cônjuge. Eu queria que nessa noite você pudesse analisar. Não adianta a gente se unir para jogar se o meu objetivo é ganhar dela. Se o meu objetivo é terminar o dia e provar que ela é incompetente, e provar que ela é religiosa, e provar que ela não sabe fazer as coisas, ainda que isso não seja tão intencional, mas você vê isso na maioria dos casamentos. Ou, ainda que ela tenha me dado a pior bola possível, que nem ela fez, o meu objetivo é tornar essa bola boa.
Porque no casamento, o que vale é o quanto essa bola não caiu no chão. E nessa noite nós queremos orar por vocês. Não é só se unir para construir uma família. Não é só se unir para ter filhos. Não é só se unir para fazer compras. Não é só se unir para ter negócios. O quanto, de fato, nós temos promovido coisas em comum entre nós. E o quanto, de fato, nós estamos preocupados, desafiados a facilitar o trabalho dela. Depois, se você tiver curiosidade, leia sobre frescobol. Quando duas pessoas jogam bem frescobol, uma das características de quem joga bem frescobol chama-se a velocidade do jogo. Enquanto você está aprendendo, você joga uma bolinha para o alto, uma bolinha para cá. Só que à medida que você treina, quanto mais rápido você bate, o outro pega. E é possível você jogar por horas e horas se você tiver um parceiro. E esse parceiro estiver com você e você estiver com ele. Sabe, queridos, você casou para manter teu casamento no ar e não teu casamento no chão. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo para manter esse casamento? Existem princípios, fundamentos, como a Mirna disse. Ela usou a expressão, casamento é uma parceria. Onde nós deixamos, nós nos unimos para nos tornar um. Temos problema? Mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. Brigamos? Tem uma boa notícia. Bastante. Mais do que vocês imaginam. Discordamos? Na maioria das coisas. Mas sabe o que fez o nosso casamento durar até aqui, até a morte? É porque um dia, sabe aquele dia que você está doido para largar o outro? Eu descobri que o amor não acaba, mas o amor ofusca, perde o brilho, sabe? O amor não acaba, mas perde o brilho, perde a graça de amar. Sabe aquele dia que você não está com vontade de amar? Está tão aborrecido que não tem vontade de mais amar? E aí você acha que você não ama mais? Mentira, você continua amando. Só perdeu o brilho. Aí nessa hora que a gente precisa sentar, para dar um polimento, passar um caol no casamento. E dar um brilho nele de novo. E isso você só se faz no altar. No temor do Senhor. Queridos, todas as vezes que nós tivemos problemas sérios entre nós, e que o nosso casamento não estava tão bonito entre nós, nós pensamos naquele que nos uniu. Nós pensamos no voto que nós fizemos um ao outro. Dentro do altar. E é isso que tem mantido o nosso casamento. Mesmo nos dias onde ela jogou uma bola ruim para mim, ou eu joguei uma bola ruim para ela. Sem Deus é impossível. Ele foi o autor do frescobol. Vamos ficar em pé? Se você puder e estiver com seu cônjuge, dê a mão a ele. Eu queria que antes da gente orar, você pudesse se virar para ele e fazer uma proposta. Vamos parar de jogar tênis, vamos? Vamos jogar frescobol? Sim. Sabe? Sim. Vamos manter nosso casamento com a bola no ar. Faz um voto para ela, diga assim, eu me comprometo a manter a bola no ar. Eu me comprometo a dar a melhor bola para você. Eu me comprometo a dar a melhor bola para você. E ainda que um dia a bola que você mandou para mim bola que você mandou para mim não esteja boa, eu vou usar o que eu puder para a bola não cair no chão. E devolver a melhor bola para você. E o que eu espero de você é a mesma atitude. Porque nós nos casamos. Deixamos muitas coisas. Nos unimos para nos tornar um só.
Um só. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, queremos colocar diante do Senhor esse tempo onde juntos podemos ouvir a respeito de princípios que governam a nossa casa como um todo, relacionamentos com conjugais, com filhos, com os parentes, com o Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos nessa noite pedir ao Teu Espírito Santo que nos ajude a manter o nosso casamento com brilho. E ainda, Deus, que porventura alguém entre nós esteja vivendo um momento onde o casamento está opaco, sem brilho. Pai, que essa noite, ó Deus, possa haver um renovar. Possa haver, ó Deus, um novo vigor na vida desse casal. Pai, o que nós temos vivido, nós queremos transmitir para esse grupo de pessoas. Aquilo que o Senhor tem sustentado, a maneira como o Senhor tem sustentado o nosso casamento. Nós impartimos e decidimos, ó Deus, compartilhar com todos aqueles que aqui estão. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor, que não há força em nós, mas o Teu Espírito, Pai, nos ajuda verdadeiramente. Ser cheio do Teu Espírito nos ajuda a nos submeter e nos ajuda a amar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estava olhando esse casalzinho aqui, né? Estava olhando esse casalzinho aqui se beijando, mas me chamou muita atenção isso aqui. E eu falei, vai rolar hoje à noite. Nós queremos honrar os nossos pastores Sérgio e Celina, que completaram 60 anos de casados. Queremos orar por vocês. Venham até aqui, por favor. Que coisa extraordinária é chegarem nessa idade. Parabéns. Lindo demais. Lindo demais. Pastor Rogério, pastora Marta, por favor. gentileza. Ai, meu Deus do céu. Demais, né? Estenda a mão para cá, por gentileza. Todas as vezes que eu ligo ao telefone e que o Sérgio me atende, eu só tenho uma palavra, diga assim, oi pai. Todas as vezes que a Celina atende o telefone, eu só tenho uma palavra, digo, oi mãe. E esse é o sentimento verdadeiro, genuíno, que eu e a Mirna temos por vocês, né? Eles não só nos receberam, quando aqui chegamos, no dia 31 de janeiro de 2001, eles não só abriram a casa, não só cuidaram de nós, foram nossos pais aqui, como têm nos sustentado durante todo esse tempo. Nunca vou esquecer uma época bem difícil da nossa igreja, e eu estava praticamente 2 anos e meio sem receber salário da igreja. Só que eu não contava para ninguém. E um dia o pastor Sérgio descobriu que eu não recebia salário há quase mais de 3 anos. Esse homem me deu uma bronca tão grande. E ele pegou o microfone e falou assim, é impossível, você não pode abandonar os seus pastores. Esse é o nível de honra que eles sempre tiveram. Sempre cuidaram da gente, sempre cuidaram de um grande grupo de pastores. Hoje, um pouco mais em casa, já um tempo mais de descanso, né, vivendo uma nova fase, mas continuam aqui sendo a nossa referência. Anteontem, quarta-feira, nós tivemos um evento aqui, né, um evento profético, e o pastor Renato veio traduzir. E estava na salinha, o pastor Renato falou assim, onde está o pastor Sérgio e a pastora Celina? Né? Então, eles são referências para a nossa vida, talvez alguns de vocês não os conheçam, né? Mas eles são os pais da casa. Tá? E nós queremos orar. Ora, amor. Pai, nós te agradecemos, porque é extraordinário, Senhor, chegar nessa data. Nós reconhecemos que, ao longo dos anos, o Senhor estabeleceu bênção sobre essa família. O Senhor confiou a ele filhos, netos, noras, genro. O Senhor tem abençoado de uma forma muito especial a família deles. Nós te agradecemos porque o alicerce da vida deles é Jesus. E por essa razão,
nós invocamos as promessas do Senhor sobre a família Sim, deles, sobre a geração deles. Pai, a tua palavra diz que a geração dos justos é poderosa. Amém. Salmo 112 é a tua palavra. Nós chamamos a existência essa palavra para que ela se cumpra na vida dos pastores Sérgio e Celina. Que eles possam, Deus, com seus olhos naturais, ver as tuas vitórias na sua família, em todos os níveis, Senhor. Nós te agradecemos porque, desde que eles reconheceram a Jesus como Senhor de suas vidas, eles têm caminhado contigo, nunca se distanciaram dos teus caminhos, têm andado em fidelidade, têm influenciado pessoas, têm produzido frutos benditos diante do Senhor. É verdade. Nós os abençoamos em nome de Jesus e declaramos que todas as obras, todos os frutos que eles têm dado, irão repercutir para a eternidade. Amém. Quantas vidas, Pai, foram salvas porque eles testemunharam, porque eles influenciaram. Quantas pessoas foram fortalecidas porque o Senhor tomou a vida deles e com as mãos deles o Senhor estendeu as suas mãos verdade. sobre tantas famílias. Por isso nós te agradecemos, nós honramos os nossos pastores, Senhor, e declaramos que a obra que o Senhor começou, o Senhor aperfeiçoa todos os dias. Seja assim, a bênção do Senhor, saúde, unção fresca, vida longa e muita fé, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estenda sua mão para cá Também te amo. e declare assim: nós abençoamos vocês. Nós abençoamos você. Nós declaramos, Declaramos, por favor de Deus, por favor de Deus, muitos anos ainda, muitos anos ainda, com saúde, com saúde, unção unção, e graça. graça. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Você pode se sentar, querido? Alguém não foi abençoado ainda nessa noite? Obrigado, pastores. Obrigado por compartilhar coisas tão centrais. Palavra e testemunho. Uma síntese: sujeitar-se, amar, deixar e tornar. Vai dar um frescobol de primeira. Esse é o resumo, né? Mulher que se sujeita, o marido que ama, aquele que deixa e aquele que se une e torna. Vai dar um frescobol de primeira. E o casamento sempre vai ser benção. É uma alegria tremenda podermos ver e viver esse projeto. Coisa mais maravilhosa. Pastor Sérgio e pastora Celina estão aí agora à porta de serem bisavós. E nós vamos vendo essa continuidade desse projeto e como é especial. É maravilhoso demais. Enquanto nossos pastores ministravam, eu estava aqui me lembrando de um momento tão singelo que a gente viveu agora, né? Segunda-feira. Segunda-feira nós estávamos ali, fomos até Atibaia, fazia um tempo que eu não via meus pais também, que já estão com 63, né? Fazendo 63 de casados. Ele fazendo um churrasquinho para a gente. Olha o que é isso, gente. Ele ali controlando, eu ajudando ele com a mãozinha ainda mais ou menos, né? E ali do lado, aí filhos, noras, neto, e tem outro vindo. E a gente vai olhando tudo isso, isso é favor de Deus. É fácil? Não. Vem pronto? Não. Construindo? Todo dia. Todo dia. Pastor Sérgio, pastora Celina, não estou construindo? Todo dia. Todo dia. Então é assim, você fala, não está bom, vai ficar melhor. Não está bom, vai melhorar. Amém? E eu gostaria de proporcionar agora um momento especial. Toda vez que nós recebemos algo do Senhor, nós temos como falar, Senhor, obrigado. Senhor, nós temos a oportunidade de sermos edificados e abençoados. E eu gostaria de convidar você, se você desejar confirmar essa sua posição, essa sua atitude hoje, através de um momento tão precioso que é ofertar na casa do Senhor.
Nós recebemos verdades, verdades dele, e nós damos a nossa chancela. Eu creio nisso, eu viverei isso. E você pode fazer isso através da sua oferta. Se você está com valores, você pode trazer e depositar no gasofilácio. Se você desejar fazer através de meios eletrônicos, nós temos as maquininhas ali, e nossos irmãos vão poder auxiliá-los com a sua oferta através da máquina. E também, se você desejar fazer uma transferência eletrônica através das nossas contas que estão ali no telão. Amém, queridos? Você quer fazer isso? Vamos nos colocar em pé, e eu quero orar por esse momento também. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado porque verdades foram liberadas nesse altar. Senhor, e nós como casais, como projetos do Senhor, nós recebemos cada uma dessas declarações. Senhor, e declaramos nessa noite, Senhor, que essas sementes que estarão sendo lançadas nesse altar, Senhor, elas frutificarão e elas multiplicarão na vida de cada marido, de cada esposa, de cada filho, Senhor, que está sendo apresentado ao Senhor, porque algo poderoso foi liberado nessa noite. Senhor, e nós cremos que nossos casamentos sairão daqui edificados e abençoados por essas declarações que foram feitas. Senhor, e nós confirmamos isso através desse momento. Muito obrigado por dar-nos essa oportunidade. Declaramos que essas sementes, Deus, são bênção na sua casa, Senhor, e na vida de cada ofertante, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode trazer a sua oferta em nome de Jesus. Mas vem orar, tá? Tem despedida já. Tá. Amados, agora nós vamos chegar ao fim, mas eu queria poder aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês o seguinte. Hoje, uma das mensagens que ficou bem clara aqui é que o nosso casamento precisa ser construído. Nenhum de nós, assim como o pastor Djalma, a pastora Mirna falaram, pastora Celine e pastor Sérgio falam, e nós também aqui falamos, nós estamos em construção. Todos nós estamos em construção. E diante disso, eu não sei quantos sabem, quantos já passaram e quantos desejam. Nós temos aqui, na Verdade Vida, um curso de casais. Quem não fez o curso? Levante sua mão. Aham! Tá bom, é para você, então, esse recadinho. Quantos que fizeram? Deixa eu ver. Quantos fizeram o curso? Yes! Foi bom, pessoal? Que bom. Então, deixa eu dizer para vocês que não fizeram. O nosso curso vai começar no dia 28 de abril, o próximo mês, ainda temos um bom tempo. E hoje nós vamos estar abrindo as inscrições. Então, se você tem o desejo, lá atrás vão estar na nossa equipe, elas vão estar anotando o seu telefone e o seu desejo. Como se faz o curso? O curso acontece em 8 semanas consecutivas, sim, né? Não vou, só eu acho que um feriado tem no meio, mas nós vamos avisando no final. Então, 8 aulas, sendo que é uma aula por semana, todas as quintas-feiras, das 20 às 22h30, ok? Temos um trabalho com crianças, que quando você quiser vir, você pode trazer seu filho, que da mesma forma que você vai estar sendo ministrado, os seus filhos também estarão sendo ministrados. Afinal de contas, um casal saudável é uma família saudável. Então, eu te convido, eu te desafio a experimentar esse curso. E convidar outras pessoas. Mas nós temos, né, um número de vagas, então corra. Se você tiver desejo de convidar alguém, pode lançar, nós
abrimos para você lançar esse convite, e lá atrás você pode deixar o seu recadinho. E pessoal, eu digo uma coisa para vocês, dentro desse âmbito de construção, às vezes nós temos 35 anos de casados, depois deles, né, é pouquinho, mas nós temos 35 anos de casado. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que cada aula que a gente ministra, a gente é construído, a gente é edificado. Então, nunca nós sabemos tudo totalmente, nunca. Então, se expõe, meu Deus, eu não tenho problema, ou eu tenho problema. Se você não tem, ou se você tem, ou se você está pensando em encerrar o seu casamento, venha fazer esse curso, porque ele é para todas as áreas da sua vida, e com certeza grandes coisas você vai aprender para edificar a sua casa, para edificar o seu casamento e para edificar a sua família. Amém? Glória a Deus. Nós estamos, então, dando o início, e esse ano nós vamos fazer o almoço da família, que não aconteceu no ano de 2020, nem 2021. Então, assim, as programações do Ministério de Família estão a todo vapor. A única coisa que talvez realmente que está difícil de a gente fazer, que nós fomos ver, é a questão de um retiro. Nós estávamos com o retiro já marcado no ano de 2020, num lugar sensacional, maravilhoso, e quando nós fomos retomar, os valores simplesmente mais do que dobraram. Então, entendendo que não é um momento tão favorável financeiramente para muitas pessoas, então entendemos que não é o ideal em partirmos para um desafio tão grande que poderia ser pesado. Mas já estamos trabalhando aí, pensando de fazer no ano que vem mais para cá, e ao longo do ano nós vamos conversando. Mas, de resto, tem curso, tem culto de casal, tem almoço da família, vai ter programação, jantar para casal. Podem ficar preparados, viu? Que vai ser um ano tremendo e poderoso. E a gente não faz isso sozinho. Louvamos a Deus pela vida de uma equipe maravilhosa, de casais que o Senhor tem trazido para trabalhar junto, pastor Luiz, pastora Baby, que já são aí veteranos também, juntamente com isso. Obrigado pela parceria, obrigado por estarem juntos, e outros que estão sendo treinados, porque o nosso desejo é ver esse lugar cheio de casal. E olha que tremendo, sexta-feira, primeira sexta-feira, culto de casais, mas toda sexta-feira, inclusive hoje, está tendo um tempo de oração. Então, você que ama orar, casal, vem, quer orar pela sua família, quer orar pelo seu casamento. Sexta-feira, muitos que estão aqui já têm feito parte desse tempo de oração ali nas sextas-feiras, e vieram hoje aqui como casais para estarem juntos, enquanto tinha um time ali orando. Então, toda sexta-feira tem programação nessa igreja, tem oração, e na primeira sexta-feira do mês, sempre o culto de casais. Amém? Muito obrigado, pastores, pastor Sérgio, pastora Celina, pastor Djalma, pastora Mirna, obrigado por nos honrarem com a presença de vocês, obrigado pela palavra do céu para as nossas vidas. Queridos casais, muito obrigado. Vamos nos colocar em pé para que possamos orar? Amém? E quem desejar informação, tem uma equipe linda ali aguardando você para te dar as informações. Pai, nós queremos agradecer por essa noite tão especial. Obrigado, obrigado por esse tempo como casais, que pudemos desfrutar aqui de uma palavra tão abençoada, Senhor, de palavra tão pontual, Senhor, que traz-nos ensinamentos, que traz-nos direcionamento, que traz, Senhor, uma visão mais clara, porque muitas vezes nós queremos que a perfeição no nosso casamento seja alcançada, e aí muitas vezes a frustração entra, e quando nós entendemos que isso faz parte de um processo de crescimento, de amadurecimento, durante todos os dias do nosso casamento, isso traz, Senhor, um prazer, uma coisa tão clara do Senhor. E nessa noite, Senhor, nós recebemos isso, e que essa direção que o Senhor nos deu nessa noite seja algo para ser vivido e experimentado para cada um de nós como casais. Senhor, que possamos experimentar esse tempo novo que o Senhor tem liberado. Nós abençoamos, Senhor, cada casamento,
Nós abençoamos cada marido, cada esposa, Senhor, cada filho, Deus, gerado deste casamento. Senhor, que eles possam viver ainda tempos gloriosos, maravilhosos, e declaramos uma noite abençoada. Senhor, que esses casais possam ter uma noite maravilhosa, e que assim seja por todo o tempo em que permanecermos unidos nesse matrimônio. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Um beijo no coração. Programação final de semana.